Boa noite Boa noite. Boa noite. a todos, queridos irmãos. Receba cada um o abraço fraterno, apertado, solidário, para que possamos aproveitar neste momento a oportunidade de sermos profundamente gratos a Deus pela existência, pela vida, e agradecer profundamente a Jesus, o Cristo, que passa entre nós na sua encarnação como Jesus, o Nazareno. O Cristo que nada mais é que o mensageiro divino, nosso irmão maior, aquele que nos ensina, nos faz lembrar, na sua passagem dolorida, por assim dizer, ao ponto de vista nosso, dolorida, para nos relembrar aquilo que nós não conseguimos entender milenarmente. Mas também agradecer profundamente a espiritualidade maior desta casa, que nos convidou, que nos trouxe com o propósito de estudarmos juntos. Não tem palestra nenhuma, tem, como sempre digo, uma conversa de boa vontade, para que dessa forma nós possamos nos auxiliar um ao outro, através do pensamento, da palavra e da ação. Então, agradecemos a todos os irmãos que participam desta casa, terem a paciência de nos ouvir. Tá? Meus queridos irmãos, nós vamos falar, colocamos um título aí, não é? Prossigo para o alvo, mas nós vamos começar pensando, acabou-se a falar de olhar à frente, a porta estreita, a porta larga. Nós olhamos para a porta estreita ou para a porta larga, ou andamos na porta larga, né? No caminho largo. Porque, em realidade, nós nos podemos considerar, em certa forma, desatentos na nossa jornada evolutiva. É por isso que nós cometemos tantas faltas. Mas, interessante de que nós queremos destacar o seguinte: mantenhamos o foco e não deixemos que os erros do passado atrapalhem nosso crescimento espiritual. O que significa isso? De que nós estamos aferrados ao passado. Cada um pode fazer seu análise pessoal desta encarnação. Cada um de nós carrega em si uma dificuldade que, não tenha dúvida, não aconteceu agora. Já aconteceu. Ontem. E de aí para o passado. E nós estamos prendidos a esse passado. E é isso que nos torna desatentos, nos atrapalha, porque nós ficamos o dia inteiro planejando e como é que nós vamos resolver esse problema que bate na nossa consciência. Um erro cometido sério, uma falha incorrida no planejamento, ou, quem sabe, uma falta cometida intencionalmente. Então, nós temos esse tipo de situações em nós próprios e carregamos, lamentavelmente, como culpas. Culpas. Nós carregamos por quê? Porque nós passamos, e aqui não há crítica nenhuma, é simplesmente uma observação. Porque se nós não fizermos o que o Cristo nos aconselha, conhecereis a verdade vos libertará, entenda-se claramente.
Se eu não conhecer aonde que estão as razões, as causas de todas as dificuldades que eu carrego, então eu estou preso. Estou, ao dizer de Jesus, morto. Porque os homens mortos que ele se refere constantemente, e não uma só vez, muitas vezes na sua passagem, ele se refere aos homens mortos. Que são esses homens mortos? Parados no tempo. Aquele improdutivo ante a lei natural. Improdutivo ante a lei natural. E nós podemos pensar, de aí fazer nossa composição de vida, de momento que estamos vivendo. Do momento de que nós estamos anclados, lastrados a um passado milenar. E ainda nós cometemos muitas vezes erros aqui, quando falamos de que nós somos espírito com dívidas, que temos que pagar. Como assim? Deus espera pagar quê? Deus não é um financista. Pelo contrário, Ele é nosso Pai, que nos provê de tudo. Já nos proveu. E também não esperemos o seguinte: eu espero que Deus me ajude. Como assim? São todas frases, slogans em que nós carregamos e, lamentavelmente, pomos no nosso dia a dia. Não, porque Jesus vai me ajudar. Os ensinamentos de Jesus vão me ajudar. Porque Jesus, o Cristo, ele irradia uma vibração e nos envolve diuturnamente, infinitamente, o mesmo que Deus, nosso Pai. Então já está dado. Aquilo que nós esperamos já está dado. É nós utilizarmos com uso de razão, que é o que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Razão, uso da razão. Não, mas eu tenho que ser bonzinho. Não é bonzinho. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo. O que é ser justo? É simplesmente cumprir a lei. Cumprir a lei. Que lei? Aquela que está gravada na minha consciência. Livro dos Espíritos. Qual é? Muito simples. Mandamento maior. E ainda aquele que secunda através das palavras do Cristo. Quando nos diz, faça teu próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito. Ponto. Precisa mais? Para qualquer coisa. E outra coisa que é importante. Nós precisamos aprender a conviver com nosso irmão. Sim, claro. E com o mundo. Porque muitas vezes nós convivemos com nosso irmão bem, mas deterioramos o mundo. Com nossas obras. E aí, por consequência, é uma hipocrisia que nós estamos fazendo com nosso irmão. Porque já que não o fazemos diretamente, fazemos indiretamente. Deu para se entender? É isso que nós fazemos muitas vezes. Então, nós precisamos nos esforçar para compreender justamente a verdade. Com consciência clara. Então, mas me está acusando porque eu sou errado. Sim. Analisa. Vê. Não te ofende. Se baterem em uma face, oferece a outra. Não é ser masoquista. Não. É simplesmente compreender. Se algo está me acontecendo, se algo chegou pelo meu irmão, eu tenho que analisar que isso me traz de mensagem evolutiva para mim. Por quê? Porque a dor é uma bênção. Que frase bonita. Não concorda? É bonita. Mas nós sabemos encarar a dor?
ou nós também, igual que o passado, nos aferramos a ela e ficamos trocando já dor por sofrimento. O sofrimento é isso, é ficar vivendo a dor. O que é a dor? É o sinal que nós temos. É aquilo, vejamos, aquela cachoeira, aquela aguinha que vai correndo entre as pedras. A pedra é o obstáculo. O que faz a água? Ela bate e fica aí? Não, ela contorna e vai. Nós precisamos fazer o mesmo com cada uma das situações de nossa vida. Mas por pequenas que sejam, e ainda mais com as pequenas. O caminhante no deserto desiste, perece por um grãozinho de areia. Não é pelo deserto. Ele vence o deserto. Mas ele precisa tirar o grãozinho de areia na sua bota, de seus pés, porque esse grãozinho de areia que atrapalha. E nós gostamos de esquecer os grãozinhos de areia que temos em nossa caminhada. Que sortear, que temos que retirar de nós. São pequenas situações, o boa tarde mal recebido, o alimento que, aquele de todos os dias, o arroz sequinho, o arroz queimado, a salada com muito sal, aquela coisa. Aí são os detalhes. Aí é que nós aprendemos a superar os grandes obstáculos. É no pequeno que nós crescemos para o grande. Isso o sábio nos ensina. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos abrir nosso leque de observação. A sabedoria começa na observação. E nós temos que entender a mensagem de Allan Kardec, que ele simplesmente nos trouxe a codificação. Ele compilou metodicamente, capítulo 3 do livro dos médiuns, capítulo que nós passamos rapidamente, mas é o fundamental para compreender o resto do livro, do método, do sistema. Aí nós aprendemos aqui que é necessário a teoria, o conhecimento para podermos identificar aquilo que já surge como um fenômeno, para que esse fenômeno já não seja um problema, e sim seja uma forma de reconhecer que somos espíritos imortais, que nós reencarnamos sucessivamente, imortalmente como espíritos, na eternidade. Então, meus irmãos, nós ficamos atrás do fenômeno. Querem que eu explique o fenômeno? Simples. É um tradutor, o médium. O médium nada mais é que um tradutor. Pela sensibilidade, ele consegue captar um pensamento e transmiti-lo através da palavra. Ponto. Acabou. Ou de alguma outra forma, materializada. Acabou. Então é sensibilidade. Mas a gente, apegado à matéria, enrijece toda a capacidade espiritual que nós temos e bloqueamos a espiritualidade. Bloqueamos a nossa ambiência espiritual. E ficamos só na palavra, só no ouvido, no olho, no tacto, no gosto. Em que? Nos sentidos. Quando, em realidade, a sensibilidade, ao dizer de Emmanuel, nada mais é que o caminho para a evolução. Por quê? Porque é reconhecer todas as capacidades que Deus nos oferece. Aliás, nos ofereceu. Nós todos temos todas as capacidades
da criação, da criação. O Cristo disse isso para nós. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, se conheceres a tua verdadeira natureza. E nós realmente ficamos a viver. E muitas vezes, aqui eu me coloco no meio como primeiro, muitas vezes falamos de ouvido a doutrina espírita quando nós precisaríamos aprofundar um pouquinho mais antes de pronunciar algumas palavras, algumas ideias. Então nós precisamos trabalhar, produzir. É isso que aqui nos pede Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o primeiro evangelista após a passagem de Jesus. Nós paramos para pensar nisso. Nós lemos o Evangelho e pegamos Mateus, Marcos, Lucas, e aí, João, e aí? Eles são, sim, os que escreveram. Mas o primeiro que escreveu ensinos de Jesus foi Paulo de Tarso. Então, nós precisamos compreender um pouquinho mais da sua passagem. Ouvindo o que a mensagem do Vinha de Luz nos trouxe a respeito do alvo, nós precisamos entender. Paulo de Tarso inicialmente fez sacrifícios físicos, provocou, melhor dito, sacrifícios físicos, morais. Mas nós não esqueçamos nunca que tudo o que ele fez, o fez cumprindo a lei. Voltamos agora ao que nós falamos recém. A intenção era uma, mas a ação era prejudicial. Ao quê? Ao ver da verdade cristã. A ver a verdade do Cristo. Então, ele combatia convictamente, com conhecimento, combatia que? O cristianismo. Aquele que falava de amor. Mas, eu pergunto, é uma pergunta que ultimamente estou fazendo reticente. Eu acho interessante e simpática, pode ser que esteja errado. Nós já caímos do cavalo? Já reconhecemos o Cristo? Ou nós lemos o Cristo? Ouvimos o Cristo? Digo por palavras de terceiros. Nós já vimos o Cristo em nós? Se nós vêssemos o Cristo em nós, seríamos diferentes. Teríamos a capacidade de, como disse na mensagem, esse resumo esplêndido. Nós já não teríamos escamas nos olhos de não ver o que temos que ver. Porque o Cristo nos pede, repetindo a passagem de Isaías, olhar com os olhos de ver. Então, nós estamos vendo. Quantas vezes nós vemos, mas não entendemos? É comum. Por falta de quê? De nos conhecer e de nos controlar, de nos dominar através de quê? Paciência. Através do pensamento, elaborar nossos pensamentos. Quantas vezes nós nos encontramos na caminhada dizendo, se eu hubiera parado para pensar, eu hubiera feito diferente. E aí tarde. É por quê? Porque nós agimos ainda na marca da inferioridade, na personalidade inferior, e nós agimos por impulso.
Esse impulso normalmente nos conduz a dificuldades. Ao quê? A dor. Prévia dor nos traz o quê? Sofrimento, porque por orgulho nós não reconhecemos o erro cometido. Em voz alta, não. Na memória, no pensamento, muitas vezes reconhecemos, mas nós, quando silenciamos, nós paramos na caminhada, nos escondemos. Então, nós temos esse tipo de situações e precisamos nos reconhecer. Então, meus queridos irmãos, o que é para nós ir ao alvo? O que nós podemos pensar em não ir ao alvo? Em cada situação de nossa vida, nós podemos meditar, dar o tempo a cada um dos acontecimentos de nossa vida necessários para agir com justiça, sermos justos e benevolentes e agir através da lógica, raciocinar com lógica. Tudo isso é amor. Porque muitas pessoas, quando nós falamos dessa forma, nos perguntam, mas e o amor, onde que ficou? É que nós pensamos que amor é quê? Ser bonzinho. Não. O amor é justo. Jesus era toda energia, ao ponto que ele, onde passava, em sua passagem entre nós, onde ele passava, deixava a marca através de fatos. Curava, ele curava, não curava, se curavam. Por quê? Porque aquele que, vamos dar o caso, o exemplo da mulher com hemorragias, ela se curou. Claramente, ele detecta isso e nos diz: alguém pensou minhas vestes. É o fluxo vibratório que ela absorveu, se reequilibrou, harmonizou, criou fé e curou. E é isso que nós temos condições de fazer. Nós temos condições de fazer. E ficamos dependentes, presos a medicamentos, muitas vezes sem querer. Por isso, dizer que a gente não deve tomar medicamentos. Não. Mas depender, entregar a um comprimido, a química, entregar ou refazer-se espiritualmente, porque nós muitas vezes somos derrotados por essa situação. Nós vemos pessoas prostradas, medicadas corretamente, que se mostram sem problemas, e mais, está aí o mal do século, depressão. São pessoas fisicamente sadias, mentalmente derrotadas. São aqueles que o Cristo pode nos simbolizar através do morto. O homem morto. Por que o homem morto? Vamos fazer uma análise. Por que o homem morto? O homem morto é inerte. Ele não faz nada. Está aí. Nós, através do pensamento, espírito é que move o corpo. Se eu, neste momento, desdobrar, meu corpo torna-se inerte. Alguém sente, quando tocam de noite, quando está dormindo, quando desdobrou, sente? Não sente nada. Aliás, pergunta, estava com dor de cabeça, dormiu. Continua a dor de cabeça? Não. Acorda no outro dia e pode até que, por inércia, volte novamente a dizer que tem dor de cabeça. Do contrário, enquanto estava dormindo, não sentia nada. Por quê? Porque desdobra. O espírito não sente dor. O espírito não sente dor. Ele lê
como dor, a dificuldade de alguma ação. Então, ou dificuldade orgânica, né? Ele lê e passa para trabalhar-se, resolver-se, e se não resolve, nós ficamos presos a essa vibração. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar o que é isso que nos está retendo na nossa caminhada e que nós não conseguimos progredir e prosseguir para o alvo. Porque a questão é o seguinte: qual é o alvo? O alvo é a perfeição. O alvo é atingir a felicidade. Esse é o alvo. Aí a pergunta surge: felicidade? Uma rede, né? À beira-mar, ou no arzinho, né? da serra. Não. A felicidade é o fiel e justo cumprimento do dever. Né? A felicidade surge do trabalho. Que trabalho? Trabalho braçal? Não. O trabalho, né, de cocriação, o que ainda não compreendemos. Gostamos de falar dessa palavra, mas não conseguimos compreender ainda. Nós vamos chegar, mas vamos precisar encontrar os mecanismos mentais para conseguir nos tornar produtivos. Quando nos tornamos produtivos, é quando nós encontramos aquele momento da prece em que nós sentimos que nos elevamos e perdemos o pé, o contato com o solo. Aquele momento de emoção profunda no contato com a espiritualidade, esse é o momento de trabalho. Por quê? Porque nós emitimos luz, energia, movimentamos energia. E essa energia, a espiritualidade maior que nos auxilia, nos ampara, nos acompanha, utiliza em benefício de todos aqueles que ainda, mentes incipientes, não conseguem compreender, como nós, algum tempo atrás. Porque hoje, aquele que eleva seu pensamento consegue, sim, perceber quando uma vibração positiva chega. Quando ele é envolvido por uma vibração. Também consegue perceber a outra quando bate, né, naquele centro vital solar, né, e se estremece e tem que neutralizar. Muitos de nós, indisciplinados, desconhecedores, né, nós fazemos o quê? Absorvemos e ficamos com essa vibração aqui e praticamente nos queixando, nós retemos essa vibração e nos adoecemos por um tempo, até que nós conseguimos desligar e continuar nossa caminhada. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender como é que nós estamos prosseguindo para o alvo. O alvo já identificamos, é o trabalho. O trabalho é amor, amor divino. O que nos disse Jesus, o Cristo? Brilhe a vossa luz. É decir, eu sou luz, eu sou de origem divina. Então, eu preciso estar em ação, porque na medida em que eu me deter na ação, a minha luz é como se fosse gastando bateria e ele vai iluminando menos. Mas quando eu estou em ação, a minha energia faz com que eu irradie a boa vontade. Porque o Cristo diz, a vontade é muito bom, mas tem que ser boa vontade. E aí é importante entender isso, porque vontade muitos têm, até nossos irmãos, ou nós, no passado, quando delinquíamos,
nós tínhamos vontade e com a vontade atingíamos até conquistas materiais, mas essa não era a vontade que nós precisávamos utilizar ou desenvolver. A vontade nós temos que direcionar para o bem. E aí, realmente, nos tornamos produtivos. Muitas vezes nós estamos em ambiências onde nós deixamos nos influir pelo meio. Amigos, muitas vezes nós nos sentimos ligados afetivamente, o que nem sempre significa sentimento. Afeição, sempre falo isso, afeição é diferente de sentimento. Eu me afeiçoo, este é meu evangelho, é meu. Estou afeiçoado a ele. Por quê? Porque ele tem 50 anos. É meu. Estou afeiçoado a ele. Mas e o sentimento? O sentimento ninguém vê. O livro está aqui, mas ninguém vê o sentimento que eu tenho por ele. Não é afeição. Então, nós precisamos compreender em nosso convívio se nós estamos, quando entramos nessa relação com o mundo, com as pessoas, com nossos irmãos, se nós estamos prosseguindo ou estamos parando porque ele está parado, né? Então, nós, dando um exemplo, não quero dizer que seja real, né? Eu não gosto de futebol. Então, aí, por simpatia, eu fico assistindo o futebol com alguém que é meu amigo, ou meu irmão, ou meu filho, ou meu pai. Isso me atrasa. Esse é um exemplo que eu estou dando pitoresco. Mas eu me refiro a quê? A outras situações, né? Se interromper, por exemplo, a minha vontade de vivenciar a natureza, vibrar com a natureza, só porque o mundo não faz. Porque na TV, né, a mídia manda que nós temos que ir ao shopping só. Então, aí nós estamos deixando de progredir, de avançar, de prosseguir na nossa jornada. Por quê? Kardec nos disse muito claramente de que o aprendizado é a sucessiva repetição de um conceito vivenciado. Então, nós precisamos, sim, identificarmos algo que nos faz bem, que nos faz crescer nas situações da vida. Então, eu preciso dar sequência. Por quê? Porque nós fazemos inicialmente, sentimos o contato com essa situação. Mas ao repetir, nós tornamos um hábito. Tanto para o certo como para o errado. Né? Há hábitos bons e hábitos que se tornam vícios. Então, nós precisamos distinguir na hora de recebê-los. Quando nós recebemos o hábito positivo, nos sentimos bem, a repetição vai fazer com que nós levemos essa virtude de repetir, nos leve a quê? A que se torne natural. E o natural é espontâneo. A gente age sem sentir, sem saber que está fazendo. Porque no momento em que eu me proponho fazer, já não é mais espontâneo. Aí é que nós devemos associar com a caridade. Nós fazemos caridade. Fazemos de conjunto, planejado. Mas a verdadeira caridade é aquela que surge espontânea. Aquela que eu nem sei que eu fiz. As pessoas te dizem, mas tu viu o que tu fez? A pessoa vê, mas você nem vê nem sente. Tornou-se natural. É difícil que nós venhamos identificar esse tipo de caridade em nós próprios. Porque muitas vezes, levados pelo desejo de fazer bem, nós não estamos fazendo bem. Nós vemos muitas situações, campanhas que se tornam quê? Assistencialismo. Por quê? Porque são mal executadas. Porque são feitas
planejadas com um propósito além da finalidade de auxílio. Aí muitos querem justificar e dizer, mas é auxílio. Uhum. Mas qual é o tamanho do prejuízo? Então nós temos que ser atentos. Prosseguir é sempre semear o bem. Quando fala o Cristo, a parábola do semeador, não se simplifica exatamente isso. Em que ponto é que eu estou valorizando todo aquilo que sai de mim? Porque não é o que entra na boca, né? O exemplo do Cristo, que macula o homem, é aquilo que sai. Não é aquilo que eu recebo que me enobrece. Me enobrece aquilo que eu faço. Então, nós precisamos ser mais criativos. Nós temos hoje a bênção da IA. Mas estamos confusos ultimamente. Nós ainda não conseguimos trabalhar com essa IA. Nós ainda estamos no processo de aprendizado. Nós precisamos, sim, nos utilizar profundamente dela, com a direção certa, para as situações certas, mas não para interesse pessoal. É aquilo que o Livro dos Espíritos nos chama a atenção. Qual é o mais elevado nível de virtude? É aquele que se caracteriza pelo desinteresse pessoal. E nós precisamos utilizar, sim, tudo o que está ao alcance de nossas mãos. E realmente a inteligência artificial nos dá tudo. Pergunte qualquer coisa, tem resposta. E ainda, olha aí a inteligência artificial. Ela disse lá embaixo, se houver algum erro, contribua. Então, nós temos compreensiva a inteligência artificial. Só que nós precisamos usar no sentido positivo. Nós precisamos entender que Jesus está no leme. Ouço muito dizer isso. Nós precisamos estar no leme e no remo. Nós precisamos estar no leme e no remo. Porque no leme nós fazemos o quê? Trabalhamos nossas intenções, direcionamos elas. Não é que nós temos que escolher entre o certo e o errado. Não é o leme que direciona. Jesus já nos deu o mapa do tesouro e a rota. Nós temos que remar, trabalhar, produzir e ter intenção correta. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir as coisas certas. Nós não podemos terceirizar. Paulo de Tarso terceirizou? Não. Paulo de Tarso, ele enfrentou, mesmo no cárcere, ele continuou produzindo. Nós temos uma dor de cabeça e nós não vamos trabalhar. Não estou dizendo que a gente tem que se sacrificar esse ponto, mas a gente tem que medir as coisas. Eu sou um digitador. Eu digito dependendo do que me paga. Como assim? Digite sempre, cada vez melhor, cada vez mais. Dar-se-á aquele que tem. Tirar-se-á aquele que não tem. E aquele que é mesquinho, ele termina perdendo. Até pela saúde, pela dor, pela falta de bens para conseguir viver. Então, meus irmãos, prosseguir é como eu prossigo, é o chamado. Porque aqui é interessante. Nós falamos de ir ao alvo, mas nós ficamos retidos à matéria ou ao passado. Nós ficamos retidos a nosso acanhado presente.
nós queremos, veja que interessante, eu tenho uma função, eu estou usando como exemplo a parte material, digamos a profissão, aquilo que mais palpável nós temos, né? Eu estou em uma atividade e eu quero que com o passar do tempo, eu seja valorizado. É certo isso? Ou realmente eu tenho que, na medida que o tempo passa, produzir melhor, né? Por lo menos melhor e mais. Então aí vou ser realmente valorizado. Veja como nós temos o hábito das deturpações, né? Porque nós realmente, eu estava ouvindo, nós ouvimos no outro dia no programa de Araranguá, não é? Nosso irmão Paulo, ele falando de que nós somos manada. Eu sou um pouquinho mais delicado, eu digo que tenho um espírito grupo. Né? Por quê? Porque nós vamos pelo modismo. Né? E nós precisamos quebrar com o modismo. Por quê? Porque eu tenho criatividade. Deus me deu a criatividade. Eu não vou inventar nada, cuidado. Mas a composição vai ter meu ponto de vista. A composição. Eu não vou inventar, né? O tijolo. Não, é como eu vou colocar o tijolo é coisa minha. Mas eu vou ser tijolo. E com lógica. Então eu tenho que ser criativo. Isso é viver. Externar a capacidade que Deus me colocou. Aí eu digo, que inteligente aquela pessoa. Aí eu pergunto, o que é isso que essa pessoa fez para ela desenvolver esse nível de inteligência? É a grande pergunta. Porque identificar que erro não é, pelo brilho a gente vê. Mas como que chegou a brilhar? A pedra, né? Aquele diamante, né? Que bonito, né? A gente vê assim, mas a gente não se pergunta como é que foi feito. E nós temos capacidade de fazê-lo? Nós temos sim a capacidade de fazê-lo, só que nós temos que instruir. Então, meus irmãos, nós precisamos nos valorizar. Isso que o Paulo de Tarso nos traz a nós como grande exemplo. A autovalorização através do quê? Sócrates. Lê, né? Para nós. Lê para nós. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos saber quais são nossos valores. Cada um tem sua particularidade. Deus nos fez a todos diferentes. Olha a criação. Nós temos que nos espelhar com isso. Cada um de nossos filhos é diferente. Nós agimos na cocriação para isso. Nós agimos. Então, nós precisamos entender de que essa é a corrente. Desenvolver capacidades, externá-las na direção sempre do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Que é o que nós desejamos neste momento em que todos nós vibramos positivamente e fazemos aqui, neste momento, um fulcro de luz irradiado em todo, né, o universo. Acredite, porque o espírito, através do pensamento, ele se move no espaço que não existe na eternidade. Ele pensa no mar, está no mar. Quando falou mar, já estava lá e voltou para dizer mar. Então veja o que é o pensamento. Só que nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos para ver nosso pensamento. Cada palavra que eu digo, ela se projeta e vem. É por isso que, quando eu projeto um pensamento negativo, quando ele vem, bate em mim. Então, essa é a grande questão. Eu procurar entender quais são os efeitos que chegam a mim, porque eu causei muita coisa. E se eu
estiver ligado a uma faixa vibratória negativa, tudo aquilo que é negativo chega para mim. Então eu tenho que ser vigilante. Vigiai e orai, o Cristo. Tenho que vigiar o quê? Onde eu coloco o meu pensamento? A todo instante, sem exceção. E dessa forma, a sanidade estará incorporada em mim. Veja, é simples. O mal não nos atinge se nós vibrarmos sempre. Nós não precisamos estar, Pai Nosso que estás no céu. Não! É só fazer o melhor que eu posso fazer a cada instante. Fazer o melhor que eu tenho, vibrando positivamente. Aí, ninguém me atinge, exceto a espiritualidade maior, cada vez mais me alimentando para que eu produza mais. Que possamos, então, fazer isso, todos juntos, a todo instante, nos ligando, independente de lugares. Por quê? Porque o Espírito não se encontra em lugar circunscrito nenhum. O Espírito é livre. Eu estou aqui porque eu estou preso ao meu corpo por necessidade evolutiva, como cada um de vocês. Mas se a gente sair do corpo, vai aonde quer. Então, para isso, para quem não conhece essa situação, leia Céu e Inferno. Ele vai contar muita história desse tipo, que são as manifestações dos espíritos de todas as camadas, expressando a situação que eles sentem na hora de se encarnar. A maravilha que nós não temos noção, porque ele não vem montanha, não vem água, não. Eles só expressam que a sua paisagem mental é maravilhosa, independente do estado evolutivo em que se encontra. Isso é importante. Só que, quando nós saímos do estado de perturbação após a morte, a gente volta aonde? Aonde se encontravam meus pensamentos. Aí, eu retorno novamente ao meu cotidiano viver. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, que nós possamos, de todas essas palavras ditas, possamos encontrar uma que nos incentive e estimule a ser cada vez melhores filhos de Deus, nos amando uns aos outros e assim podendo prodigalizar, onde quiser que estejamos, bondade, bem, bons pensamentos. Porque na medida em que nós vibrarmos positivamente, onde nós formos, é como, botemos na imagem, é como se fôssemos lâmpadas na escuridão, por onde nós vamos, derramamos luz. Então, esse seja nosso propósito. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, e que possamos nos reencontrar, onde quiser que seja, no tempo que for, com muita paz, harmonia e amor. Que assim seja.